Daniel Peixoto, terapeuta, naturopata. Estamos em live agora ao vivo no YouTube, em live no Instagram e em live no TikTok. Vamos aí para mais uma jornada semanal de aprendizado em que a gente vai falar aí de saúde e estilo de vida, né? Como a gente sempre defende aqui, com base na filosofia, no modo de viver higienista de cuidados da mente e do corpo, que é aquele que entende que saúde é produzida pelo estilo de vida, nada mais, nada menos do que isso, né? Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar, eu atrasei um pouco, tá? A live vai ser supimpa, simples, objetiva, tá, gente? Eu não vou focar muito no chat, tá? Pra gente não distrair, porque o papo é reto, o papo é sério. É um tema aí que a gente ficou meio assim de falar a respeito, tá? A gente ficou muito assim de falar a respeito, né? Sobre vírus, sobre essas coisas aí. Eu já adianto que... não sei se vocês sabem o que é clickbait, né? Clickbait é qualquer anúncio que você faz assim, para chamar a atenção da pessoa, né? E é muito perigoso, porque tem muita gente que mente, né? Mostrando um outro tipo de tema que vai falar. Não é necessariamente o nosso caso aqui, gente. Foi um clickbait, sim, foi para poder chamar a atenção, mas nós não vamos falar aqui, nós não podemos ser inocentes, tá, gente? Tem um algoritmo, tem controle, tem pessoas sendo financiadas para isso. Nós não vamos falar essencialmente desse... eu posso falar a palavra vírus, eu posso. Desse vírus aí. Eu quero que você salve FCBZ, eu quero que vocês tenham a inteligência e a racionalidade, porque o que eu vou falar aqui vai se aplicar ao que está acontecendo, tá? Já que a gente não vai falar desse vírus de agora, eu vou usar um exemplo de outros vírus, tá? O tema é falar de vírus em geral. Agora, se coincidir com o que está acontecendo, aí, pessoal, é azar, é mero azar aí. Então vamos ser inteligentes aí, tá? A gente não pode se expor tanto de falar nomes. Eu nem vou falar o nome aqui para não cortarem a live, tá, gente? Vamos ser inteligentes aqui e vamos logo, tá? Eu pude esperar o pessoal entrar aí, tô vendo que o pessoal tá entrando aí animado. Vamos começar aí, porque antes de falar do vírus em si, eu preciso falar algumas coisas. E preciso falar algumas coisas aqui que são importantes, tá? Que vai ajudar muito o pessoal aí. Gente, vocês aí que tem... Enfim, vamos falando aqui, chame aí o titio, a titia, tá? Se você é sensível, não fica na live, sai, entendeu? Sai, não tem problema se ficar uma ou duas pessoas. Se você é sensível, mete o pé, cara, mete o pé, entendeu? Aqui o papo vai ser reto. Enfim, vamos começar. Primeira coisa, antes da gente chegar lá no tema vírus, vai ser rapidinho, tá, gente? Eu vou fazer um resumo da mesma live que eu tenho feito praticamente a semana toda. Vou fazer ela hoje e provavelmente vou continuar repetindo porque eu julgo esse tema importantíssimo, que é a questão dos... Eu ia falar fucking... Desculpa. A questão dos tóxicos. E aí, mano, que vírus é esse? Vírus em geral. Vírus. Você sabe se você vai enquadrar qual tipo de vírus aí que você quer enquadrar. Mas enfim, o que é um vírus, gente? O que é um vírus? Desculpa. Vamos chegar lá. Primeira coisa, tóxicos. A gente tem que falar sobre tóxico. Não adianta falar sobre vírus se não formos falar sobre tóxicos, tá? O que eu costumo dizer aqui? O modo de vida errado, ele gera o enervamento, que é afetar o seu sistema nervoso ali, o que atrapalha a sua saúde de certa forma. Por exemplo, se você está estressado, né, intoxicado, você ali não produz suco gástrico direito, você não produz suco pancreático, e isso impede de você digerir os alimentos de maneira apropriada. Por isso que eu falo que você tem que comer num estado de paz, num estado de tranquilidade, que as coisas vão funcionar bem para você. Tá? E não só o suco gástrico pancreático. Você começa a ter um monte de confusão, a sua fisiologia não responde direito, tá? E isso leva a uma condição que a gente chama aqui, né, muito cara para nós higienistas, que é a tal da toxêmia. Toxêmia, grava isso na tua cabeça. O que é isso, Daniel? Toxêmia é tóxico, isso mesmo, tóxico. Só que não é tóxico normal porque a célula produz tóxico. A célula faz xixi, a célula faz cocô. Não vou nem comentar aí, tá, o Matheus? O Marcelo tem toda a razão, nem vou comentar aí, né? O tóxico, a célula produz tóxico. Não vou me distrair mais não, prometo vocês. A célula produz toxina, a célula faz xixi, a célula faz cocô, ela produz toxinas na própria atividade metabólica. O problema é quando essas toxinas se acumulam de forma intensa.
Porque o certo é a toxina sair pelo xixi e sair pelo cocô, ou sair ali pelo pulmão, pelo suor. O problema é que quando há o enervamento é afetar a sua bateria, sua energia vital, o combustível da vida que está em você, que não importa o que significa, gente, não importa. Tem muita gente brigando para dizer, o que é energia vital? Não importa. Eletricidade, você toca, você enxerga? Não, você sabe que ela existe e você tem que aceitar, gente. Tem que aceitar. E essa energia vital, ela está com a gente. Quando a nossa bateria fica afetada, que ela repousa no nosso sistema nervoso, é a bateria do nosso carro, as coisas tendem a dar problema. A máquina não funciona direito. O combustível fica atrapalhado ali o processo de drenagem. É como se você estivesse botando uma rolha na pia. E o que acontece? Aquilo ali faz com que esses tóxicos que é para sair normalmente, eles acumulam toxinas no corpo. Essas toxinas elas ficam e a gente chama que é a condição de toxêmia. Essa maldita condição é o que faz com que você tenha alguns distúrbios. Porque o que acontece? A inteligência corporal ela quer te preservar. Já que você está atrapalhando esse processo de drenagem botando tampa no ralo, ela vai dar um jeito de tirar aquilo ali. E como ela vai dar um jeito de tirar aquilo ali? Te deixando doente. Que na verdade é até para te ajudar. Te dá uma espinha, te dá uma inflamação interna. Aí vai chamando de várias coisas diferentes. No ouvido é otite. Nos brônquios é bronquite, né? Na próstata é prostatite. Esse it vem de inflamação. E isso tudo vem causado por causa da questão de quê? Do enervamento que gera o acúmulo de toxinas no corpo que eram para sair e não sai, tá? E se esse processo continuar sendo intenso, você começa a ter vários sintomas, né? Dor de cabeça, dor não sei das contas, dor não sei da conta, fluxo vaginal. Se você continua nesse estado de toxêmia, daqui a pouco você tem uma doença crônica, daqui a pouco você tem um câncer, daqui a pouco você está com o seu imunológico totalmente afetado. Mas enfim, a gente vai chegar lá. É importante falar disso, cara. Eu vou falar do vírus, fiquem tranquilos, porque é importante eu falar disso que eu estou falando aqui. E a toxêmia é o acúmulo pernicioso, boa tarde, Wellington, de matérias estranhas no corpo, tá? E o que isso tem a ver com tóxicos? O tóxico está relacionado ao modo de vida. Tóxico está relacionado ao modo de vida, um modo de vida errado. E o que é tóxico, gente? Tóxico, presta atenção, eu não estou aqui para dizer se é certo ou errado, se você deve parar de usar ou não. Estou aqui para definir tóxico. Tóxico é qualquer substância que o corpo não conhece, que não pode usar e não pode ser transformada em estruturas vivas no seu corpo. O que são estruturas vivas? Células, ossos, sangues, tecidos, que são os materiais de construção. E de onde vêm esses materiais de construção? Eles vêm do alimento integral, que a gente aprende na nutrição. Vitaminas, minerais, carboidratos, proteínas, ácidos graxos, fibras e uma série de outras coisinhas para poder formar ali os hormônios, estruturas vivas. Pensa que seu corpo é o concreto. Como é que a gente faz concreto? Com areia, pedra, cimento. Com vidro, plástico, a gente não forma o concreto. Então, o que são os tóxicos? Qualquer substância que não forma esse concreto do corpo. Nesse sentido, eu vou dar para você exemplos de tóxicos, que eu até anotei aqui. Café. Café é um tóxico. Eu não estou dizendo aqui que você deve parar de tomar, por favor. Ele é um tóxico porque ele não vira sangue, ele não vira célula, ele não vira tecido, tá? Independentemente se tem benefício ou não. O que mais? Chá, medicamentos, vou falar rapidinho aqui. Vacinas. Sim, vacina é tóxico. Daniel, mas meu Deus, você é anti-ciência e a vacina não vai tomar. Gente, por mais aí que supostamente acreditam aí que tem benefício, vacina não vira sangue, vacina não vira célula. Pelo amor de Deus, não estou aqui para dizer que você deve ou não tomar, tá? O que mais? Alimentos fracionados também são tóxicos, que são os suplementos. Os suplementos são alimentos fracionados. Por quê? Daniel, mas tem nutriente porque veio do alimento. Existe uma inteligência na criação que criou o alimento integral. E ali dentro do alimento integral você tem vitaminas, minerais. Aí o espertinho do laboratório ele descobriu, olhando lá, que tem alguns componentes que eles são bons para o nosso corpo. O problema é que quando você pega o alimento e fraciona e coloca aquela vitamina A do nada, sem a combinação que está dentro do alimento integral, aquilo ali, por mais que talvez a inteligência corporal tente aproveitar alguma coisa, vai te dar problemas no médio e longo prazo sim.
como a gente tem estudo científico, você pode puxar uma abinha no Google aí, associando vitamina A câncer, por exemplo. Porque não se podia mercantilizar a natureza, mas não é o papo aqui. Então é isso, gente. Além dessas questões do alimento fracionado que eu falei aqui, cigarro, cerveja, bebida alcoólica, que eu nem preciso falar aqui, drogas ilícitas, comida cozida, que apesar de ter nutriente, você tem ali, o corpo não conhece comida cozida. Gente, o corpo não conhece, por mais que a gente tenha nutriente, o corpo não conhece comida cozida, tá? Tanto que, pode puxar uma abinha aí no Google aí, botar aí, leucocitose digestiva, escreve aí. Quando você joga comida cozida no corpo, não é que teu corpo vai atacar a comida cozida, mas ele começa a acionar o alarme dos leucócitos, que é a sua primeira linha de defesa, que é o seu exército que a gente vai falar aqui. Ele ativa os leucócitos de uma forma absurda. Isso é para quê? Para dizer que o teu corpo não conhece muito bem aquilo, ele começa a monitorar. Olha a inteligência corporal. Não é à toa que quando você vai fazer exame de sangue, o médico pede para você ficar em jejum. Tu acha que é porque é viagem na maionese? Não. É porque você come tanta comida cozida, que os seus leucócitos são altos. Se você não fazer em jejum, vai dar errado. Ele vai olhar ali, meu Deus, você está idético aí, né? Provavelmente, né? Porque os teus leucócitos estão altos. Então, comida cozida, ela é tóxica sim para o corpo, tá, gente? E o que mais que é tóxico? O próprio veneno emocional também. Tristeza, raiva, medo, você não saber lidar com isso, né? Tem gente aí que tem diabetes emocional. Isso também causa enervamento na bateria do carro e provoca aí o estado de toxemia. Enfim, qual o problema dos tóxicos? Qual o problema? O Eder falou que a gente vai comer. Calma, não é o tema da live, tá? Enfim, outro momento a gente fala sobre isso aí. O problema dos tóxicos é que eles estimulam ou depreciam o corpo de uma forma antinatural, de maneira que o corpo ele usa essa preciosa energia vital que a gente tem, ao invés de nos dar clareza mental, energia para poder fazer mudanças no mundo, ele usa para poder combater esses tóxicos. A nossa energia vital, dado que a gente vive num sistema tóxico, é tóxico no alimento, é tóxico na mente, é tóxico no meio ambiente, tudo isso intoxica o nosso corpo, o nosso sangue. Então essa energia, ao invés de você pegar o celular para poder ler, estudar, imagina que você é um celular e está com a bateria. Você gasta a bateria do celular toda jogando. Que é o quê? Lutando contra os tóxicos. Esse é o grande problema aí. E o que acontece? Por que a gente é enganado? Qual é a cilada dos tóxicos? Essa energia que é usada para poder combater os tóxicos, ela é confundida com os supostos benefícios desse tóxico. Me perguntaram aqui, cogumelo ou piscolina é ruim para o organismo, substâncias que ativam DMT como chá de ayahuasca e tal. Não é o tema da live aqui, talvez se der um tempo eu responda aí. Valeu, meu camarada. Valeu, Barbie, menina. Então, gente, os tóxicos, eles... Essa ação do corpo de expelir o tóxico, presta atenção aqui, gente, isso é muito sério. Essa ação de expelir o tóxico é confundida com os supostos benefícios que ele tem, quando na verdade é a sua própria energia vital em jogo. Por exemplo, quando você toma café, você sente um up, não sente? Mas aquele up é do teu próprio corpo expulsando o seu corpo. Porque a gente só tem consciência da energia, do poder que a gente tem, quando a gente usa, quando a gente gasta essa energia. Por exemplo, se eu estou parado, eu não sinto a energia que eu tenho. Mas agora há pouco eu estava na academia, quando eu fazia o exercício, eu sentia essa força que eu tinha. Então tem que ter alguma coisa para acontecer. Então, quando você ingere tóxico, a inteligência corporal, ela fala o seguinte. Agora vocês nunca mais vão esquecer essa live aqui. Vocês podem esquecer de todas as informações. Quem lembra do episódio do Seu Madruga? Todo mundo aí assistiu Chaves aí da minha geração, aí, anos 80, 90. O episódio em que o Chaves está lá, no lugar do professor Girafales. Ele pega uma caveira e bota assim, e falando sobre veneno, né? Aí ele fala o seguinte para as crianças. Lembra do Seu Madruga? Ó, lembra do Seu Madruga. O Ramon lá, Dom Ramon, né? Quando um tóxico entra no seu corpo, lembra do Seu Madruga? A inteligência corporal, ela fala assim pra você. Perigo. Perigo. É basicamente isso. Liga-se o alarme.
liga seu alarme e toda a tua energia vital ela é usada para isso. E, por exemplo, quando você toma vitamina C e se sente disposto, a ação, essa disposição que você teve, é na verdade o teu corpo combatendo a vitamina D, C. E depois você tem um baixo de energia que você vai fazer o quê? Recorrer à vitamina C de novo. E o que acontece? Cada estímulo vem um baixo, cada estímulo vem um baixo. Tem uma hora que você vai ficando mais dependente mesmo da vitamina C. Ou seja, o tóxico é um chupa-cabra. É o chupa-cabra, existe. Ele chupa o seu sangue satanicamente. É o vampiro da vida real. Por exemplo, a cerveja. Quando tu toma cerveja, você se sente filósofo de bar, né? Tu fica lá, caramba, eu sou inteligente, eu tô feliz, eu tô me divertindo. Por quê? Você se sente bem. É que nem, gente, é tipo quando você vai no vaso soltar fezes, às vezes não dá um prazer, você soltou aquelas fezes, desculpa o exemplo esdrúxulo. É mais ou menos quando você bebe também uma cerveja. E qualquer tóxico que você usa. O teu corpo ativa essa energia e você consegue sentir aquilo ali. Aí você fica, caramba, que maravilha. E tanto que, agora transportando para as drogas. Tu vê que é uma coisa tóxica e antinatural, que depois que você tem um pico de energia, você tem um baixo. Depois que você usou ali o pó, a cocaína, a heroína, tu vê que a pessoa já fica depressiva. A energia baixa totalmente. Ou seja, o negócio é chupa-cabra mesmo, ele não está te dando energia. O café, ele está te dando uma chicotada de um cavalo. Por exemplo, pensa no cavalo. Você está lá, é como se fosse a bateria do celular. Aí tu vai dar uma chicotada no cavalo, ele começa a correr. Aí você vai indo. Tem uma hora que ele vai parar. Tem uma hora que ele vai parar e não vai mais funcionar. Porque na verdade tudo que ele precisava fazer era descansar. Não era continuar forçando a bateria do celular. E o problema é que a gente não sabe até onde vai a bateria. E o fato de a gente não saber onde a gente vai a bateria vai fazendo que a gente vai tendo uma série de desequilíbrios, que são sinais de pane, que são as doenças. E ao invés de a gente ir na causa, a gente vai nos sintomas, se envenenando mais ainda. Indo atrás de medicamento, indo atrás de vacina, indo atrás de tratamentos variados. Enfim, eu sei que não tem ainda nada a ver com vírus, mas eu precisava muito falar essa parte aqui. Que os tóxicos, eles são... Anotei tudo bonitinho aqui, gente. Os vampiros da vida real. E o que acontece? Esses desequilíbrios que são causados pelos tóxicos, o café tem que ser feito bem claro, depois dá uma bad. Depois dá uma bad, tanto que você tem que recorrer a ele novamente depois. Ou seja, somos manipulados para a autodestruição supostamente. Sim, a gente vive no mundo tóxico, a gente ingere tóxico, a gente está em contato com coisas tóxicas, pessoas tóxicas. Os tóxicos são o maior problema, gente. O tóxico é o maior problema. É uma nação, um mundo de narcotraficante. A gente vive nisso aí. Não só os tóxicos ilícitos. O problema é que eles falam que é o tóxico ilícito. Tem os tóxicos lícitos que eu falei para vocês aqui agora também. Tá? O problema é o seguinte, que eu estava falando aqui. É que a gente é muito imediatista. A nossa máquina ela foi muito bem feita, gente. Parece que foi pensada que a gente ia nos autodestruir. Então a máquina foi feita de uma maneira forte. E o que acontece? Todo esse consumo de tóxico, ele vai gerando desequilíbrios no médio e longo prazo. Desequilíbrio na sua saúde. Primeiro tu vai tendo uma besteirinha aqui, uma manchinha na pele, não sei o que, um fluxo vaginal, uma candidíase, tá? Que são só sintomas do teu corpo gritando. Até uma hora mais cedo ou mais tarde tu tem uma doença crônica. Só que o que acontece? Você vai tendo desequilíbrios de ordem física, psíquica, emocional e até espiritual, fruto do consumo massivo de tóxicos na sua vida. Só que, infelizmente, esses desequilíbrios, eles te ensinaram através da fragmentação do conhecimento, né? O conhecimento é todo fragmentado, aí cada hora cria um curso de nutrição, que tem nem 100 anos isso, tá? Não existia isso antes. Aí bota um para a cabeça, um para o pé, um para o dente, um para não sei aonde, enfim, não estou criticando nada aqui não. Mas eles nos ensinaram fragmentando o conhecimento e nos condicionaram usando os mercadores de alma. Quem são os mercadores de alma? A mídia, a imprensa, que fez aí o tal do marketing disfarçado de ciência. Então, essas pessoas, essas instituições, eles nos condicionaram a que esses desequilíbrios nossos, eles estão associados a qualquer coisa, menos ao seu estilo de vida. Esses desequilíbrios que você tem na saúde, fruto do consumo massivo de tóxico, ele tem a ver com qualquer coisa, com verme, com fungo, com parasita, com vírus, com a bactéria, com não sei o que lá, mas menos ao seu modo de vida enervante, fruto do consumo de tóxico.
que é a causa de todos os problemas aí. Agora a gente fechou bonito e com chave de ouro. E aquilo. A resposta da medicina tradicional, até da nutrição, do sistema, é o seguinte, para esses desequilíbrios. Bom, vamos lidar com medicamentos, vamos lidar com cirurgias, vamos lidar com vacinas, vamos lidar com transplante de órgãos. Quando você faz isso, você tem todo um arcabouço científico, pessoas com mestrado, com doutorado, dando palestra aí, tudo para poder propagar esse tipo de coisa aí. Que na verdade é o quê? Você não está resolvendo o problema, a causa, você está lidando com sintomas. E, gente, tratar sintomas, eu vou parecer aqui babaca, presunçoso, mas não é nada disso. Eu sei que tem gente com mestrado, com doutorado, mas isso aí tudo é um castelo construído na areia. Porque, gente, tratar sintomas sem remover as causas é bruxaria em alto nível. Vou repetir. Tratar sintomas sem remover a causa é bruxaria em alto nível. Não importa se você é a bruxa da caverna, ou a bruxa do laboratório, ou a bruxa de branquinho lá, ou o bruxo, né, no consultório. Porque tratar doença sem remover as causas é como se você chegasse para o bêbado e falasse: bêbado, olha só, eu vou te levar nos Alcoólicos Anônimos. Aí o que acontece? Mas você pode continuar bebendo a sua cervejinha com moderação, tá? Que não tem problema, não tem problema. Pode continuar bebendo a sua cerveja com moderação. Então, meus amados, acordem que a medicina, a ciência moderna é isso, tá? Eu sei que é triste ouvir esse tipo de coisa. E tem vários médicos aí, profissionais sérios, né, que não se deixam emocional aflorar, que concordam plenamente comigo. Concordam plenamente comigo. Tratar doença, fala Charles, sem remover a causa é bruxaria em alto nível. Qualquer coisa, e terapia, não adianta, gente. Tem que remover a causa das doenças. E, não vamos ser radical aqui, qual a sua opinião sobre dor de cabeça sem motivo? A dor de cabeça sem motivo está associada ao sangue tóxico, tá? Porque a própria dor de cabeça, gente, isso aqui vale a pena com uma pergunta interessante. A própria dor de cabeça é um sintoma da inteligência corporal. Porque o teu sangue está tóxico, ele vai passar aqui na cabeça, ele não pode ter contato com o seu cérebro, por exemplo. Então, olha a inteligência corporal. Ela meio que começa a apertar aqui as veias, né, os capilares aqui, para poder não ter esse contato do sangue sujo com teus órgãos. E você acaba sentindo uma dor de cabeça repentina. É a própria inteligência corporal, gente. É a própria inteligência corporal. Essa pergunta foi interessante. Onde a gente estava falando da questão de tratar sintomas sem remover as causas. É bruxaria em alto nível, não importa da onde você vem. Acho que a gente já pode falar aqui da questão dos tóxicos, do vírus agora, tá? Pra gente ganhar tempo aqui. Eu ia falar mais alguma coisa, mas eu acabei esquecendo, mas de repente daqui a pouco eu lembro. Vivemos com alguns bruxos, muitos bruxos. É o sistema da bruxaria. Dor de cabeça pode ser emocional, sim, mas vai intoxicar o sangue. Vai intoxicar o sangue. Caminhada ajuda a se livrar das toxinas ao ar livre no parque, com certeza. Velas de filtro com prata coloidal. Evidenciar o problema para vender paliativo. Ou seja, somos manipulados para destruição supostamente. Tá. Vamos agora falar do vírus, que é o tema que está todo mundo querendo. Agora a gente está no ápice aqui de quórum. E agora é o melhor momento para a gente falar disso. Antes disso, calma, antes disso, é uma coisa introdutória ao tema vírus. Os tóxicos, gente, além de todo esse problema que ele causa, que eu falei, né, na nossa saúde, os tóxicos, preste atenção que eu vou entrar em vírus agora. Os tóxicos, eles são imunossupressores. Eles são, todos eles, tá? Imunossupressores. Em que sentido? No sentido de que ele afeta o seu sistema imune. Preste atenção, meu amado e minha amada. O sistema imune é um exército maravilhoso que a criação te concedeu. Cada um tem um exército. E os protagonistas desse exército se chamam os leucócitos, as séries brancas. Tá, a gente tem também as células vermelhas, uma série de outras coisas, mas os leucócitos são aí o seu exército, que é o primeiro que é verificado no seu exame de sangue para ver se você tem algum tipo de doença mais grave, tá? E os tóxicos, gente, eles são imunossupressores pra cá, não vou falar o palavrão aqui, muito. E a depender do nível de toxicidade que está o teu corpo e o teu sangue, imagina que tem um exército dentro de você.
Ah, de repente tu comeu alguma coisa errada, comida cozida. Aí ele vai deslocar um pequeno batalhão para poder monitorar ali. Aí se você comeu não sei o que, vai vir um outro. Aí se você, por exemplo, tomou uma cerveja, aí já é outro batalhão. Se você fuma cigarro, é um esquadrão. Se você usa uma heroína, aí é quase veneno. Aí vai todo o grupo do teu sistema ali imunológico, seus leucócitos vão todo para ali. Batalhar aquela situação. Batalhar, 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 batalhar. Até que teu exército vai ficando reduzido e você tem problemas na sua imunidade. Presta atenção. Você tem problemas na sua imunidade. E isso te coloca, sabe em quê? Que eles falam aí, né? Grupo de risco. Eles não estão mentindo quando está falando de grupo de risco. Se você, por exemplo, faz uso de tóxicos de maneira sistemática, isso inclui, vou repetir aqui, uso sistemático, tá? É sistemático, tá, gente? Não é de vez em quando, não. Sistemático de café, de chá, de medicamentos, vacinas, alimentos fracionários tipo suplementos, cigarro, cerveja, bebida alcoólica, drogas ilícitas de todo tipo, comida cozida, veneno emocional também que intoxica o sangue, como eu estava falando aqui. Você está no grupo de risco. Você está no grupo de risco, ainda mais se você não compensa com outros fatores, né, com os elementos da vida. Se você não toma sol, se você é sedentário, se você não dorme direito, aí sim é grupo de risco de verdade. Esse é o verdadeiro grupo de risco. E não tem idade, tá, gente? Não tem idade isso aí. Não tem idade. Claro que os mais velhos, por ter, né, tem uma vulnerabilidade melhor. Então, os tóxicos são imunossupressores. Agora a gente armou todo o cenário aqui. Tenha um pouquinho de paciência, quem teve, parabéns, pra gente falar do vírus. Já falando do vírus, eu vou falar aqui de tudo que me recordo, de todas as lives que a gente fez aí, porque eu tô sem meus materiais aqui, mas a gente vai chegar lá tudo direitinho. Bom, vamos lá. Eu não vou falar dessa situação de agora, mas seja inteligente e aproveite e faça uma analogia, tá? Vamos lá. Gente, só um resumo aqui. Existem duas correntes, na verdade existe uma corrente majoritária sobre a origem das doenças, que ela persiste até hoje e eu não sei por que isso acontece, tá? Aliás, eu até sei por quê, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui. Que é o quê? Um cara chamado Pasteur, o nome dele é Pasteur, tá? Todo mundo deve ter ouvido falar, né? Da tal da pasteurização. Ele, lá no século XIX, estava tendo muita polêmica, o sistema médico estava se constituindo, né? As elites estavam tendo ali, tinha mais acesso, né, à medicina, queria criar sistema médico. Ele falou o seguinte, olha só, não tem nada de alimentação, não tem nada de tóxico, não tem nada disso. Porque tinha se inventado o microscópio e eles começaram a ver que existiam seres minúsculos, gente, minúsculos no ar, na corrente sanguínea, e seres estranhos e horríveis, Luiz Pasteur, isso aí mesmo. Seres horripilantes mesmo, parecia monstro mesmo, coisa horrível. Eles começaram a ver isso. E o Pasteur falou o seguinte, o problema são esses seres aí, que na época era a tal das bactérias, né? O problema é isso, que é o tal a teoria do germe, que é ensinado lá na medicina. Que germe... Aí o que acontece? Isso incorporou na ciência médica, na ciência que a gente escuta como hoje, e até nos próprios costumes, de que germe bom é germe morto, e os germes são o motivo de tudo, tem que desinfetar o ambiente, tem que limpar a cadeira, tem que limpar a casa, não pode ter mais contato com bactéria, com nada. Só que, gente, essa teoria se mostrou furada, tanto que o próprio Pasteur admitiu isso no seu leito de morte, mas, gente, era uma briga que tinha ali no século XIX, porque vinha o Pasteur com essa teoria do germe. E essa teoria do germe foi um pretexto, inclusive, para poder usar arsênico nas pessoas, usar um monte de tóxico. Além dos que a gente já consome, remédio, vacina. Foi excelente para poder implementar a vacinação. Porque eles começaram a falar o seguinte, bom, já que o problema é do germe, então coisas urgentes demandam medidas urgentes. Então a gente pode fazer de tudo para poder acabar com o germe. Só que tinha uma polêmica ali, pessoal. Porque tinham dois homens chamados, um de Antoine Béchamp e Claude Bernard, que eram inimigos de Pasteur, que eles falaram, não tem nada disso, de germe, de nada disso. É loucura eu ficar me preocupando com seres minúsculos. O problema é o terreno biológico, que é fruto dos hábitos. Por exemplo, eles fizeram um teste e pegaram um cavalo, botaram o cavalo para comer um tipo de comida nada a ver com ele,
e botaram outro grupo de cavalo para comer o capim. Nesse grupo de cavalo que estava comendo um outro tipo de comida, injetaram vários germes desses aí pequenos, minúsculos, vírus, sei lá, que botaram no cavalo. E no outro grupo botaram também. O grupo que estava comendo errado ficaram doentes, tiveram problemas. O grupo que estava comendo certo, que estava ali em contato com o ambiente dele, não teve problema nenhum. Problema nenhum. Porque se demonstrou que foi a porcaria do ambiente, é o terreno biológico. Só que eu não sei por que essa teoria do pastel está até o dia de hoje. Até o dia de hoje se acredita que germe bom é germe morto, né? Que o problema são os parasitas, as bactérias, enfim. Essa teoria foi importada. Infelizmente está espraiada até na medicina, ninguém quer revisar isso, né? Não sei porquê, né? Vocês já devem saber o porquê disso aí. Há interesses em as pessoas continuarem acreditando, né? Enfim, que acontece? Agora já falando sobre o vírus. Antes de eu falar, gente, eu quero só dar minha fonte aqui, tá? Para a pessoa falar que eu não tirei da minha cabeça, tá? Não tem ciência amparando nada que eu estou falando aqui. Esse conhecimento que eu estou dando para vocês, eu tirei dos autores higienistas, especificamente de um cara chamado de T.C. Fry, Terry C. Fry, tá? Ele está falecido, ele é um higienista, eu considero um dos meus mentores, Deus o tenha, né? E ele escreveu um livro chamado de HIV Hoax, ou seja, a farsa da AIDS. Ele escreveu esse livro aí, tá, gente? Que vocês não acham vocês até acham, mas está esgotado na Amazon. Mas ele tem uma palestra, tá? Infelizmente está em inglês, tem que saber o idioma, em que ele resume o livro ali e a gente pegou essas informações, tá? E, tipo assim, você não precisa acreditar, né, nisso, mas eu acredito nas informações que ele me passou. E eu te peço nem para você acreditar em mim, para você ponderar as coisas que eu vou te falar aqui. Pensa, processa, leva na tua semana ao longo do dia com você vê se faz sentido ou não para você, tá? Essa é a fonte que eu peguei as informações. Então é o seguinte... eu não vou falar desse vírus de agora, eu vou falar aqui do HIV, que a gente pode falar, já passou, é uma outra história que eles ficam quietinhos, tá, gente? Toda vez que o sistema ele dá um furo, ele não pode se queimar. Vocês reparem o seguinte, toda vez que o sistema dá um furo, eles ficam quietos, como muita gente faz por aí, né? Eles não falam mais no assunto, como não se fala mais nos vírus da AIDS, tá? E por quê? Pega isso que eu tô te falando e transporta pro que tá acontecendo agora. Eu fiquei sabendo aí, tá, gente? Eu não voto em ninguém, em política nem nada, mas eu fiquei sabendo, né, porque eu não leio mais jornal, nem vejo mais nada, que o presidente ele falou sobre a AIDS, né, e relacionou com o que estava acontecendo agora e teve a conta excluída, né? Teve uma coisa assim, só confirma pra mim essa informação aí. Enfim, eu acho que ele fala muita merda aí, mas eu acho que nesse ponto aí, se ele realmente falou isso, ele não está errado, tá? Ele não está errado, eu vou explicar o porquê agora, com base nesse conhecimento dos higienistas, tá? O que acontece, gente? Falando dos vírus agora. O vírus da AIDS, ele na verdade, ele foi... Tá, antes de falar disso, eu preciso falar o seguinte. Existe uma coisa chamada... o Marcelino confirmou, obrigado, Marcelino. Chamada de Manual Merck. Manual Merck. Ninguém conhece isso. Aqui no Brasil, acho que quase ninguém conhece isso. Só os médicos, tá? Merck é M-E-R-C-K. O que é esse Manual Merck? Gente, nós do direito, né, eu sou formado em direito aí para quem não sabe, a gente tem uma coisa chamada de vademecum, que é uma série de leis assim que tem tudo ali que a gente precisa para a profissão, tá? Operadores do direito. E o médico também tem isso. E o nome disso é o Manual Merck. E esse Manual Merck é uma coisa, gente, que ele foi feito no século XIX, foi o primeiro, em 1899, e ali você tem todas as doenças catalogadas, você tem ali o diagnóstico, o porquê das doenças, de tudo que você possa imaginar, e as opções de tratamento que se pode usar. O tipo de medicamento que vai ter que procurar, o tipo se pode se fazer cirurgia, se pode não fazer. Enfim, foi uma coisa que foi moldada e construída para poder, padronizar a profissão. E é uma coisa que explica para qualquer leigo, gente. Qualquer leigo tem acesso a esse manual. Por exemplo, se você conhece o Manual Merck, que infelizmente em português acho que até tem, mas eles escondem, tu vai pagar uma fortuna. Eu consegui em inglês, se quiser eu passo aí para baixar. Ali, gente, se você for no médico, conversar com ele, sei lá, e depois chegar em casa e ler o Manual Merck, você vai ver que ele falou praticamente tudo que está ali.
E eu desconfio que quando você vai numa consulta, se ele não souber o que você tem, ou ele vai pedir para ir lá dentro e vai dar uma olhada no manual, ou ele vai virar a tela do computador assim para ele e vai falar, ah, não, é isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. É uma coisa de acesso público. Tá, Daniel, o que o Manual Merck tem a ver com vírus? E o vírus da AIDS especificamente? Na 14ª edição do Manual Merck, gente, agora é o momento quente da live, chama vizinho, chama todo mundo, tá? Isso aqui é bomba. Na 14ª edição do Manual Merck, o que aconteceu? Você tinha lá doenças imunológicas. E eu não estou com material aqui para ler para vocês, mas eu vou falar do que eu me lembro. Nessas doenças imunológicas, você tinha lá, olha só, na página 288, na 14ª edição, muito antes de se falar em AIDS, tá? Muito antes. Anos 1950 ali mais ou menos. Aí você tinha ali, por exemplo, gama-globo-anemia, que era doença imunológica quando você era criança, né? Aí você tinha ali leucopenia, linfocitose, né, CDS, síndrome da imunodeficiência, uma série de coisas ali nessa mesma página, tá? Beleza. Na edição seguinte, que foi quando teve esse surto da AIDS que veio lá do macaco da África, o que aconteceu? É porque eles acham que a gente é tão ignorante porque o povo não lê essas coisas. O próximo Manual Merck, gente, na mesma página, 288, tinha todas essas doenças que eu falei para vocês. Todas. Só que, ao invés de estar esses nomes que eu falei aqui, gama-globo-anemia, não sei o que, todas, exatamente todas, só que tudo escrito AIDS. Tudo escrito AIDS. Moral da história. A doença já existia há muito tempo. Eles só criaram um rótulo, gente. Eles criaram um rótulo maliciosamente com objetivos escusos, que eu vou falar agora para vocês quais foram os objetivos, tá? Gente, é interessante isso aqui e tem a ver, se você for inteligente, tem a ver com o que a gente está acontecendo agora, tá? Bora a história. Eles encaixaram tudo com o AIDS. E a mesma coisa aconteceu com a tal da poliomielite, tá, gente? A poliomielite, que é a paralisia infantil, então, já existia há muito tempo. Enfim, vamos lá. Eles criaram esse rótulo da AIDS por quê? Na década de 80, no governo Ronald Reagan, a fonte é o livro, tá? Que eu indiquei aí, tá? Quem tá entrando agora. Objetivos Money, controle, uma série de coisas aí. No governo Ronald Reagan, a gente tem ali na década de 70, 80, o movimento dos gays crescendo de uma forma absurda. Então o governo não era muito contra, o governo dele era um governo totalmente assim, era racista, né? Essa série de coisas aí, contra minorias, né? Cacete no pobre, né? Destruir lá, reformular a cidade, política lá mesmo do ferro e do fogo. E eles queriam... O que acontece? Os gays eram um grupo de risco para o HIV, sim, gente. O pessoal fica falando, mas não é porque o gay tem AIDS. Não é isso, não é porque ele é gay, porque ele tem AIDS. Ele é um grupo de risco. Olha como é que a trama se deu. Porque, gente, antigamente, e isso infelizmente até o dia de hoje, por que os gays são um grupo de risco, eram, né, para o HIV? Porque eles fazem um consumo muito absurdo de tóxicos, de droga, de heroína. Lembra que falava que também era por contágio, que saía meio ladainha? Então, se você for numa festa gay, eu já fui numa, né? Eu sou hétero, mas eu já fui, eu me relacionei com uma menina, a gente foi numa festa gay lá do amigo dela. E a gente viu que o uso de drogas é muito intenso. O uso de tóxico é muito intenso. E como eu falei aqui, gente, os tóxicos são imunossupressores. Mas não era o tóxico em si, necessariamente, que fazia a pessoa ficar com aquela aparência horrível e ser taxado de aidético. O problema era o seguinte, como os tóxicos são imunossupressores, o que acontecia? O fulano ia no médico fazer um exame de sangue e já estava no programa médico essa questão da AIDS. A primeira coisa que o cara fala quando vai ver teu exame, ele vai olhar lá os leucócitos. Porque quem usa muito tóxico, gente, tem os leucócitos altos, porque o seu exército imunológico ele precisa combater esses tóxicos. Aí o médico olhava aquilo ali e falava, ih, caraca, vamos fazer o teste do HIV. Só que em algumas pessoas o HIV era testado positivo e na maioria das pessoas, metade delas, não era testado. Mas enfim, vocês sabem aqui que você pode ser aidético sem ter o vírus. Você pode ser aidético sem ter o vírus. Como tem muita gente que já é aidético e não sabe, tá? É porque eles mudaram a perspectiva aí. Você pode ser aidético sem ter o vírus. Então o que acontecia?
Você falava isso para sua família, a sua mãe não queria nem estar perto de você, seu pai, nem ninguém, e te encorajavam a ir tomar o maldito coquetel da época, ou a quimioterapia. O coquetel e a quimioterapia, me desculpe aqui, vou ter que falar um palavrão, eles são... não vou falar palavrão. Eles são super imunossupressores. Super imunossupressores. Ou seja, você já tinha um quadro de deficiência nos seus leucócitos e você ainda vai me tomar o coquetel, ainda vai me tomar a quimioterapia e aquilo ali, gente, acabava com a sua imunidade e a morte era certa. A morte era certa. Hoje em dia já mudou, tá? Hoje em dia, né, a pessoa já tem ali, já mudaram a perspectiva, a gente pode até falar disso depois. A pessoa tinha um problema muito sério. Ficava aquela aparência horrível. E a morte era certa. E o que acontece? Voltando para a questão do movimento gays. O T.C. Fry, meu mentor, esse que escreveu o livro aí que eu indiquei para vocês, tá? Ele falou em rede nacional, no ano que eu nasci, tá? 87, especificamente no ano seguinte, 88. Ele falou dessa situação que eram as drogas, eram os tóxicos. E os líderes do movimento gay, que é forte, né? Era forte na época, ainda é forte hoje, ouviram isso e começaram a falar, galera, vamos segurar a onda nas drogas, vamos segurar a onda nos tóxicos, isso aí é uma trama contra a gente. E no ano de 1867/88 foi o ano que teve o menor índice de homossexuais aidéticos. Foi uma queda vertiginosa. Porque o problema eram os tóxicos. Eles deixaram de ser um grupo de risco. Porque o vírus, na verdade, é um rótulo, gente. Vocês sabem aí que você pode ser aidético sem ter o vírus. O vírus é um sorteio, gente. É aleatório. E agora eu vou explicar para vocês o que é a porcaria do vírus. O que é isso? O que acontece? Lembra quando eu falei de Pasteur, da questão da teoria do germe? O sistema deu um tiro no próprio pé. Obrigado, Ramon, pelo feedback. O sistema deu um tiro no próprio pé. Por quê? Eles falavam que a culpa era da bactéria. Então, toda doença que eu tenho, por exemplo, um resfriado, tem que ter a bactéria ali bonitinha. Toda doença que eu tenho tem que ter a bactéria. Só que eles deram um tiro no próprio pé, porque nem toda doença, quando eles olhavam lá, tinha tal da bactéria. Aí eles falaram, caraca, como é que a gente vai resolver esse problema aí? Vamos criar vamos criar o tal da figura do vírus. Vamos criar um vírus, gente. Que aí vai justificar o fato de uma pessoa ter uma doença e a outra ter e ser sintomático, o outro não ser, vai explicar isso. E eu vou falar pra você o que é essa porcaria desse vírus, segundo nós, né, nossa corrente higienista aí, tá? O que acontece? Dentro da sua célula, a aula de biologia é muito rápida aqui. Você tem membrana, citoplasma e o núcleo. O núcleo da célula tem o tal do genoma, material genético ali que é a programação. Quando a célula é destruída, gente, quem estudou biologia aqui conhece muito bem. Existe lá a tal da fagocitose e da pinocitose, que é a digestão celular. As células novas comendo as células velhas. Então o que acontece? Quando a célula velha era destruída, aquele material genético, ele ficava ali preso, gente, no núcleo. E às vezes, ele fica trafegando no seu sistema. Ficava não, ele fica trafegando ali no seu sistema normal. Fica trafegando. Alguns eles são consumidos, o próprio sistema usa isso. Ele transforma aquilo ali em carboidrato, em proteína, né? Ele transforma aquilo ali, usa os lisossomos. Só que o que acontece? Dentro dessa célula velha, você tinha também milhares de organelas que a gente conhece como mitocôndrias. Já ouviu falar das mitocôndrias? Então, e na mitocôndria, você tem material genético ali sim. Você tem genoma ali dentro, que é o tal do blueprint. O que é o blueprint? É um arquétipo ali, é a programação. Por exemplo, naquele genoma que está na mitocôndria, você tem um mapa de como a mitocôndria tem que fazer para aproveitar a glicose e gerar o ATP para você. Ali no genoma que está na mitocôndria, tem informações da produção de proteínas específicas. Presta atenção nessa palavra aqui, proteínas específicas. Então, gente, é um material ali genético que fica trafegando no sistema. E alguns são detectados e outros não.
Porque essa história de vírus, gente, vai ser meio assustador que eu vou falar aqui. Ela vem muito dessa questão da demonologia. Ela vem da demonologia, essa ideia de contágio. Porque antigamente o pessoal tinha muito essa questão de tirar demônios da pessoa e o demônio passar de uma pessoa para outra. Para você entender o que eu estou falando aqui, você tem que ter um pouco desse arquétipo, dessa perspectiva, desse aporte espiritual. E esses demonologistas, essas pessoas que usavam para poder tirar demônio, essa questão de contágio, alguns, como agora a gente entrou na era do racional, né, da ciência, do racional, alguns geralmente ingressaram nas seitas secretas aí, criaram religiões, e outros foram trabalhar em laboratório. Foram trabalhar em laboratório e foi trabalhar como médicos também, né, ao longo da história, na Idade Média para a Idade Moderna. E se trouxe muito essa carga da demonologia para essa questão do contágio das doenças aí. Porque, gente, o terreno biológico é o que importa. Como eu estava falando, esse material genético, ele fica trafegando dentro de você. E eles começaram a chamar aquilo ali de vírus. Por que eles chamaram de vírus? Porque, na verdade, eles precisam de um bode expiatório para poder fazer o que eles querem fazer. Vender, vacinar as pessoas, controlar natalidade. Porque a tese do Tercer Fry é a seguinte, vai ter um monte de gente aí apavorada comigo. A tese do Tercer Fry é a seguinte, que AIDS não há esse contágio pelo sexo. E eu concordo com ele. Não há esse contágio pelo sexo. E ainda que haja o contágio, é preciso o sangue estar tóxico. Porque tem gente que não tem o vírus e é aidético, gente. Porque o que conta na moral da história toda é o estilo de vida. O que conta é o estilo de vida. Aí você vai me falar assim, mas tem um contágio, Daniel. Tem um contágio. Eu, por exemplo, peguei sapinho do coleguinha, fui beber no mesmo copo que ele. Eu vou te falar que essa questão de contágio está muito associada à questão da demonologia, porque eu cito o exemplo pessoal, gente. Eu não vou citar esse exemplo aqui não, senão minha mãe vai ficar com raiva de mim. Eu vou falar... Enfim, vou falar um exemplo aqui do meu pai. Tá? Do meu pai. Gente, o meu pai, ao que parece, né, pra mim é gripe, ele pegou esse vírus aí. Tá? Esse vírus aí que tá aí. Enfim, que eles estão chamando disso aí, eu não vou falar o nome. E a gente passou uma semana junto. Uma semana junto. Eu fiquei no carro com ele do lado dele, gente. Do ladinho assim dele. Com o ar-condicionado fechado, com o vidro fechado do carro lá dele. Ele espirrando e tal. Gente, um determinado dia eu cheguei em casa. Era uma quarta-feira. Eu sentei e comecei a sentir uma forte dor de cabeça. Eu já tinha mudado toda a minha alimentação e meu estilo de vida. O meu pai tinha, né? Graças a Deus está mudando agora. Come errado, estilo de vida errado. Enfim. Eu senti uma dor de cabeça, uma dor de cabeça, uma dor de cabeça. Aí eu falei, acho que eu vou dar uma deitada aqui. Daqui a pouco eu comecei a suar. Daqui a pouco eu tava bem. Outro exemplo. Minha ex-namorada tava gripada. Antes mesmo de ter essa história aí de Covid, não posso falar o nome, enfim. Foi lá em casa, eu fui cuidar dela. Ela estava muito resfriada. E eu nem liguei, eu fiquei lá do lado dela. Mesma coisa, eu tinha mudado minha alimentação, meu estilo de vida. Senti uma dor assim de cabeça, suei do lado dela, daqui a pouco já estava bom de novo. Tem... Essa história eu não vou contar não da herpes, tá? Enfim, eu bebi num copo de uma pessoa que ela tava com herpes, eu não sabia o que era, não sabia que ela tava, ela bebeu nesse copo. Eu bebi nesse copo, num dia, essa pessoa ela pegou de outra pessoa que tava com o negócio na boca. E essa pessoa ficou uma semana com a boca aqui machucada, da herpes, né, do tal do vírus da herpes. Eu bebi nesse copo sem saber. De manhã eu acordei e apareceu uma manchinha pequenininha aqui na minha boca. Eu falei, poxa, eu nunca mais tive nada? Aí, quando foi à tarde, já tinha sumido a ferida. Já tinha sumido. Aí eu fui e liguei para essa pessoa conversando. Ela falou, tô até agora com não sei o que, porque eu bebi no tal copo. Ou seja, a pessoa ficou uma semana para poder restaurar o negócio e o meu durou uma tarde só. O que esses exemplos falam para vocês, gente? Que o que vale é o sangue tóxico, gente. É a limpeza do terreno biológico. Por mais que o contágio exista, não adianta. É o terreno que importa. Vocês conseguiram entender agora essa questão, gente, de contágio? É o terreno biológico que importa, gente. Vírus é um êngodo, é um rótulo
Quando eu digo você é aidético, eu estou te estigmatizando. Eu estou criando um estigma em você. Eu estou te segregando. É tudo interessante lá para o governo Ronald Reagan, que é o que eles estavam querendo. Eu estou te estigmatizando. E a cabeça da pessoa fica muito maluca. A pessoa entra em depressão. E a pessoa só se vê na situação de procurar o que eles querem. A vacina, o soro. Porque é o que eles querem, no final das contas, gente. É problema, ação e reação. Eles querem vender coisas. O próprio Bill Gates falou. O Bill Gates falou que é muito mais lucrativo você aí produzir vacinas, financiar, do que você lidar com tecnologia. Eu não estou aqui mandando ninguém tomar ou deixar de tomar. Eu só estou dizendo... Agora eu pedi para eu pegar o megafone. Eu só estou dizendo que é o estilo de vida, a vontade de gritar mesmo, né? É o estilo de vida que importa, gente. Essa questão de vírus é um êmbodo, é um rótulo, porque pelo amor de Deus, imagina se a gente ficasse se preocupando com cada ser que a gente vê no microscópio, gente. A gente tem que aprender a viver com esses seres. O nosso sangue tem de tudo. Eu posso fazer um exame aqui e testar soro positivo, tá? Porque minha célula, meu material genético da mitocôndria, ele pode estar trafegando ali. Ele pode estar trafegando ali e ser detectado. Só que, gente, isso é da própria inteligência corporal, gente. O próprio corpo tem esses materiais genéticos ali e ele mesmo aproveita uma hora ou outra. E daqui a alguns anos, a pessoa que foi detectada... Olha só a responsabilidade. Uma pessoa que foi detectada com HIV, hoje, ela pode não ser amanhã. E, por exemplo, quem não tomou o coquetel, gente, muita gente que não tomou o coquetel está viva até hoje, como é o caso do Magic Johnson. O Magic Johnson, ele não tomou o coquetel, pegou a tal da AIDS e está vivo até hoje. Hoje, por que eles não falam mais nada? Para eles não se queimar. Porque eles aprenderam a lidar com isso. Eles ainda usam lá o tal do coquetel, né? Que deve ser uma coisa mais leve. Mas o que tinha que ser feito naquela época, gente? Tinha que ser feito o seguinte. O paciente é gay, você pegou lá os leucócitos dele, pô, esse cara tá aidético, né? Porque AIDS é síndrome da imunodeficiência, não tem nada a ver com vírus, tá? O vírus é outra coisa, todo mundo sabe aqui. O paciente gay chegou lá. Você tinha que chegar e falar assim, cara, tu é gay, né? Beleza, nada contra a sua prática, mas vamos lá. O que você anda fazendo da sua vida? Você quando vai lá para suas baladas lá, diz uma coisa. Rola aí uma balinha, rola uma picadinha. Rola, cara. Pare com isso agora. Não tem que falar pro cara que ele é aidético. Claro que não. Pare com isso agora. Vamos parar com isso porque você está numa situação grave. Não precisa falar que ele tem vírus, porque o vírus é o rótulo. É igual a tá com Covid. Não é pra falar o nome, gente. É um rótulo. Aí você fala com o cara que ele tá numa situação com muito carinho, com muita paciência. Você tá numa situação de vulnerabilidade muito grande. Vamos fazer o seguinte. Vamos parar com esses hábitos tóxicos, porque a sua vulnerabilidade é muito grande. E vamos mudar todo um estilo de vida. Vamos mudar a alimentação. Vamos mudar todo o estilo de vida. Que aí você vai se ver livre disso. E não botar um indivíduo para fazer quimioterapia ou tomar o coquetel. Mas por que não se fazia isso? Porque é a base filosófica do castelo de areia da medicina que a gente construiu aí. Que vamos responsabilizar a entidade, o vírus, o demônio, né? Porque o problema não é o vírus, o problema não é o demônio em si. A gente deu poder a coisas insignificantes. O vírus e o demônio são insignificantes. O problema é o hábito demoníaco. Não é o demônio. O seu hábito é demoníaco. Ah, Daniel, e a história de contágio? Já provei aqui que a questão é o terreno biológico. Mas, gente, se você pegar dois indivíduos e colocar na mesma condição, eles vão ter o mesmo resultado. Essa parte aqui é muito importante, tá, gente? Ah, negócio de contágio. Contagiou, um pegou, outro não pegou. Indivíduos submetidos à mesma condição, eles vão ter o mesmo resultado. Não é... O que é contagioso, gente, é o hábito. Por quê? É contagioso tomar café, é contagioso tomar cerveja, é contagioso comer comida cozida em excesso. Os hábitos são contagiosos. Então, se você pega um monte de indivíduos
E numa sociedade que a gente vive, que é totalmente tóxica. É uma sociedade tóxica, gente. Então essas pessoas são um grupo de risco. Todos nós estamos no grupo de risco. Principalmente você que usa tóxico. Só que cada um vai responder de uma maneira. Porque depende de uma série de fatores, legado de saúde. É uma roleta russa que a gente faz com a saúde, gente. Praticamente isso. É um sorteio. Que amanhã ou depois você pode ser o premiado. E essas doenças elas só vão variar, mas você está no grupo de risco. Então, gente, não é o contágio. Não é o contágio. Contágio não tem nada a ver. O contágio é o hábito, não é o vírus, não é o parasita. Os hábitos são contagiosos. E é aquilo. Eu sei que a medicina fala para você dos hábitos que você tem que... Não vamos ser radical aqui, hipócritas, né? A medicina fala para você. Mas é o que eu falo. Gente, um monte de mestrado, um monte de doutorado, mas na verdade a lanterna deles está para o sintoma. A lanterna deles, né, não está para luz, não está para luz, está para as trevas. As trevas é o tratamento sintomático, a luz é o modo de vida. Por mais que eles conheçam a luz, mas a lanterna deles está para as trevas. Que é o quê? É o tratamento sintomático. Porque tu vai chegar lá no médico, a primeira coisa que ele tinha que falar pra você, quando você abrisse a porta e falar assim, pô, tu tomou café, né? Dormiu mal? Dormiu mal, eu tenho certeza que tu dormiu mal. E sol tu não toma, né? Aí, tá tudo branquelo aí, né, cara? Tá pálido, tá tomando sol? Mas não, ele vai falar pra você assim, ah, não, cara, pô, café, vai só maquiar ali. Só que ali vai escrever AS, Tilenol, não sei o que, ih, tem que vacinar, ih, tá dando ruim, remove o fígado, remove não sei o que. É assim que as coisas funcionam. Infelizmente é triste dizer isso, mas assim que as coisas funcionam. Então, gente, eu não preciso nem de falar, né? Acho que foi uma forma inteligente que eu usei para poder falar do tema sem ser tão assim, né? Ser censurado. Transporta tudo que eu falei para o que está acontecendo nos dias de hoje. Eu vi uma reportagem, né? Antes de fechar a live aqui, eu vi uma reportagem no Jornal Globo. Olha como é que esse sistema é cínico e sonso. Que estava escrito assim, entenda por que, no Jornal Globo, casais que vivem juntos, alguns pegam e outros não pegam. O que eles estavam querendo fazer ali? Eu nem cheguei a ler a matéria. Eles estavam querendo arrumar um artifício para justificar por que um pega e outro não pega. Olha o que eles estavam tentando fazer. Quando na verdade, por que um pega e o outro não pega? Por quê? Vamos supor, eu não sou casado, tá, gente? Eu sou solteiro, mas vamos supor que eu tenho uma esposa. Se minha esposa dorme tarde, toma café, fuma, e eu faço exercício de manhã, cuido da minha saúde, ela vai pegar e eu não vou pegar. De jeito nenhum. Você entende? Você entende a armadilha que eles estão fazendo com a gente? E sem contar que eles estão politizando as coisas. E aqui no Brasil, gente, não confundam política com saúde. Não confundam essas coisas. Política, política, saúde, saúde. Aqui a gente tem que usar o racional, o científico, né, que eles falam, né? É o científico que a gente tem que usar. Não confunda as coisas. Ah, viva a ciência. Aí a pessoa tira foto lá, tomando lá um negócio que vocês já sabem o que é. Aí pra poder ficar, né? Pra tu ver como é que é o comportamento de manada. Olha, agradece a Deus e tudo. Ah, Deus, obrigado, a vacina chegou. Vocês não têm noção de quanto vocês fazem um criador triste. Desculpa eu falar isso. Acreditando que ele é um Deus injusto que ia fazer a gente perecer por causa de um ser microscópio. Se você é religioso, que vergonha, cara. Que vergonha. Se você não for, até entendo. Que Deus é esse, cara? Ele é menos poderoso que o diabo, que o vírus é o diabo. Acorda e assuma a responsabilidade da tua vida. Assuma a responsabilidade. Porque é o seu hábito que é demoníaco. Você está com a Bíblia debaixo do braço, mas está imenso. Comendo gordura saturada. É isso que é demoníaco. Aí depois eu vi lá a foto do colega lá. Ah, não, já tô encerrando já, tá, gente? Vai dar uma hora de live aqui. Ah, não, que triste, né? Poxa, aí tirou uma foto no Instagram. Perdi meu pai, né? Esse vírus. Nossa, que tristeza. Aí eu vi a foto assim, daqui a pouco eu tô vendo assim, ó. Um senhor do lado dele, magrinho, magrinho, magrinho. Com chopp na mão. Uma garrafa de chopp, com um copo de chopp na mão. Eu conheço uma pessoa que pegou 2 vezes. Ficava, ai meu Deus, eu peguei 2 vezes.
pessoa é fumante. Eu falei que os tóxicos são imunossupressores. Os tóxicos são imunossupressores, gente. Eles atacam o nosso exército. Eles atacam os leucócitos. Você faz exame de sangue em jejum justamente porque você está intoxicado. Você está comendo comida cozida pra caramba. Essa é a chave, é o estilo de vida. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês aqui, tá? Agora, se funciona ou se não funciona, eu não vou entrar nesse mérito aqui. Não estou aqui para encorajar ninguém a tomar, deixar de tomar nada, tá? Eu só estou aqui para alertar você, para te trazer o conhecimento para você meditar. E outra coisa, tá? Outra coisa que é importante falar. Mudanças de hábito já. Outra coisa que é muito importante falar aqui. Essa questão de que, se tomar não vai engravidar mais. Se tomar vai não sei o que, vai surtar. Também acho que tem uma manipulação nisso aí. Posso estar enganado, tem uma manipulação nisso aí. De tocar o terror. Porque, gente, essa máquina aqui, gente, que papai fez, ela é maravilhosa. Ela tem condições de lidar com um certo grau de toxinas, sim. Se não é à toa, a gente já estava morto, gente. Que o que a gente vive aí, gente, é como os próprios rastas que eu aprendi a admirá-los muito, eles falam. A gente tem aí uma guerra espiritual a nível nutricional contra o povo. Não é uma guerra literal, é uma guerra espiritual, só que a nível alimentar. Para um dia e dá um passeio na sua cidade, calmamente, e começa a olhar o que as pessoas estão fazendo. Você vai se assustar e você vai sentir uma coisa estranha no ar. Como hoje mesmo eu estava passando, eu estava vendo lá os meninos de mototáxi comendo aquele bacon, né? Aquela coisa ali com glutamato monossódico. Olha para os bares, pessoa. Olha, gente, tem uma coisa no ar. Aí sim a gente pode falar de espiritualidade de demônios. É os hábitos, gente. Tem uma coisa no ar estranha. O sistema é tóxico. Ele precisa viver de tóxicos. Essa é a guerra para oprimir o povo. A maior guerra. E essa questão de que, vai morrer se... Gente, calma. Eu tô vendo aí que tem trabalho, o meu próprio trabalho está exigindo, né? Não quero fazer isso, o que eu puder evitar, o máximo que eu puder eu vou evitar, tá? Vocês sabem do que eu tô falando. Mas não fiquem tão aterrorizados assim, foquem no estilo de vida. Ainda que você estiver lá submetido a essa situação triste, se puder, você cuida do seu estilo de vida, cara. Limpa o seu sangue, se encara aí num protocolo de jejum, que é o melhor limpador de sangue que existe. Come mais frutas vegetais, não precisa parar de comer carne necessariamente, mas muda os hábitos, cara. Muda os hábitos aí. A segregação, para quem não tomou, vai rolar nessa era. Alimentação, nutrição espiritual, é exatamente isso, gente. Cuidado, gente, porque os malandrinhos da política, eles tentam se aproveitar do caos, tá, gente? Eles querem criar confusão. A gente não tá aqui para criar confusão, tá? Então, tô sendo honesto para você. É até irresponsável da minha parte falar, toma, não toma. Bota uma coisa na tua cabeça, o teu corpo ele tem a capacidade de lidar com um certo grau de toxinas, o problema é que a gente abusa disso, a gente abusa muito disso. E eles tentam porque tentam inventar alguma coisa para nos destruir, só que essa máquina é muito forte. Então eles ficam criando fantasias, o vírus, o não sei o que, aí não sei das contas. Aí eu falei lá na live que ninguém nunca viu um vírus. Aí falaram, não, mas já viram um vírus no laboratório. Mas você conhece alguém que viu? Você estava lá? Você tem poder para ter um microscópio daquele que é caríssimo? Para saber? Será que as informações vêm verdadeiras para você? O costume alimentar não tem um pouco não, ele tem muita influência, Dayana. O costume alimentar ele tem muita influência. Na verdade ele é fundamental. Ele é fundamental. Aí. Enfim, gente, essa live aqui, e quem tem câncer, o que é melhor comer para limpar o sangue? Melhores alimentos, quais não devo, enfim. O câncer, você constrói ele também. Ele começa em pequenas coisinhas e uma hora o corpo entra em protesto e o câncer é gerado pela própria inteligência corporal, por incrível que pareça. Porque você continua martelando, aí o que acontece? O corpo não consegue drenar as toxinas. Aí ele fala o seguinte, vamos dar uma doença crônica para ele para ver se ele muda o hábito dele. De uma vez por todas. Só que às vezes pode ser tarde demais. Pode ser tarde demais. Moral das histórias. Nós construímos a nossa própria doença. Nós somos o arquiteto da nossa própria miséria, como diz o meu mentor, Deus o tenha, Herbert Shelton. Nós construímos a nossa própria doença. Nós somos arquitetos da nossa própria miséria.
Pode existir contágio, pode existir demônio, pode existir tudo quanto é tipo de coisa. Mas o principal são os hábitos. Porque eles não vão falar pra você, jamais vão falar pra você, porque tem muito dinheiro envolvido, tem muita coisa envolvida nisso aí, que saúde é simplesmente produzida por um estilo de vida em conformidade com as leis naturais, não é caro, é acessível para todo mundo, é nosso direito fundamental, é nosso direito como alma vivente nesse corpo aqui. É algo que não deveria ser mercantilizado em hipótese alguma. A gente pode ganhar dinheiro com 1000 coisas nessa vida, mas com a saúde do povo não. Com a saúde do povo não, tá? Vou encerrar aqui. Fiquem com Deus. Espalhem aí se puderem, se agregou aí o valor para as outras pessoas, porque essa live, com toda humildade, é libertadora. Essa live é libertadora. Parabéns para você que ficou aqui, que teve humildade de escutar o Pretinho aqui, que não é médico, não é nutricionista, é um terapeuta naturopata. Parabéns para você que teve humildade. Não precisa acreditar em mim. Medita, pensa. É isso, eu tô aqui para isso. Eu não sou melhor que você. Eu tô aqui para falar, pensa. Por favor, pensa no que eu tô falando, tá? E vê se faz sentido ou não para você, para sua vida. Eu tinha um comercial para fazer, mas não vai dar, porque já tá tarde, eu tenho que comer. Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos. Espalhem aí se puder. E nunca se esqueçam, mente livre, corpo livre. Ontem, hoje, sempre. Me desculpa se eu não pude responder a todo mundo, tá? Fique com Deus.